e as suas crises existenciais. Será que líder tem essas crises? Será que um verdadeiro líder, um líder eficaz, ele tem vontade mesmo de desistir? Será que um líder ele já pensou em largar tudo e abandonar, dizer assim, quer saber de uma coisa? Eu vou sair dessa posição, eu vou sair desse patamar, eu quero sair, eu quero largar tudo. Será que líder passa por crises existenciais? Passa. Você está aqui nessa segunda aula para você entender exatamente sobre isso. O líder ele não pode esquecer que ele é humano. Ele não pode esquecer que existem momentos que ele vai passar por vales. E na verdade, um grande líder é sinal que ele já passou por grandes vales. Um verdadeiro líder, ele entendeu que as crises que ele já passou na vida, e ele passa muitas das vezes, não é para pará-lo, mas pelo contrário, para ensiná-lo, instruí-lo a viver outras coisas que talvez até agora ele não conseguiu viver. Agora, existem alguns problemas que nós aprendemos no decorrer da vida e muitas das vezes por pessoas que não tinham a má intenção, mas acabaram colocando algumas crenças sobre nós no que se refere à liderança. Exemplo, os líderes aprenderam, muitos deles, que ele não pode mostrar as fraquezas, ele não pode se permitir mostrar que está fraco. E muitas das vezes, nesse cuidado de apenas cuidar dos outros, um cuidado apenas de tratar os outros, o líder vai esquecendo. O líder é aquele que está sempre motivando alguém, levantando alguém, mas a pergunta que faço é: quem ajuda este homem? Quem ajuda esta mulher? Quem ajuda esta grande líder? Quem ajuda esse homem que está todos os dias provocando pessoas a crescerem, a vencerem na vida, mas quem de fato os impulsiona? Um verdadeiro líder, ele precisa entender que ele tem que passar por algumas crises, e tem crises que ele vai passar, que é necessário que todo dia ele venha analisar as suas dores e questões e dizer assim: calma aí, eu estou sofrendo crises novas ou estou passando pela mesma coisa? Se eu ainda sofro pelas mesmas coisas, é sinal que eu mesmo ainda não amadureci sobre determinados pontos da minha vida. Mas eu preciso entender a minha humanidade e entender que eu preciso sim de alguém para conversar, de alguém para desabafar, de alguém para poder eu pedir ajuda, eu pedir socorro. O verdadeiro líder, ele entende principalmente os seus limites. Ele entende que ele tem habilidades, ele entende que ele tem armas, como nós aprendemos, ele tende a vencer crises nas condições que ele tem, mas uma coisa o líder ele tem que entender, que ele também tem limites. Enquanto o líder ele não entende que ele tem limites, ele acaba se sobrecarregando. Tem um texto bíblico que eu gosto muito, quando Jesus está no Getsêmani, e ele chama os seus discípulos para orar com ele. Ele pede ajuda, disse: olha, vem orar comigo, eu preciso que vocês orem comigo. E quando ele pede isso, a Bíblia diz que os discípulos eles dormem. E quando os discípulos dormem, ele vai lá, acorda ele de novo: por favor, ora comigo, fica aqui comigo. E os discípulos vão lá e dormem de novo. Então Jesus chama os três mais chegados, os amigos mais chegados. Jesus agora abre o coração para dizer: olha, a minha alma está amargurada até a morte. Você vê o grande líder, o maior líder, o mais sábio, olhando para aqueles três amigos e mostrando um momento de fraqueza. Nós temos o problema de muitas vezes achar que nós não podemos mostrar para os nossos liderados a fraqueza. Entenda uma coisa: quando eu falo mostrar a fraqueza, eu não estou falando a se prender a ela, eu estou falando aquilo que Jesus ensinou. No momento que Jesus disse assim: a minha alma está amargurada até a morte, em seguida Jesus menciona aquelas lindas palavras dizendo assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Um verdadeiro líder, ele aprendeu que ele pode sim compartilhar com pessoas certas as suas dores e sua fraqueza, mas em seguida os liderados ouvirão da boca daquele líder dizendo: mas precisamos continuar, mas precisamos dar seguimento, precisamos dar continuidade àquilo que nos foi proposto. Não podemos parar porque as coisas estão difíceis. Olha, a fraqueza não é sinal de que eu tenha que parar. As fraquezas são sinais para que eu entenda que eu sou humano, que eu vim olhar para a minha humanidade e entender que para uma verdadeira liderança eficaz é necessário entender o quanto eu sou dependente de Deus.
Você pode ter habilidades, você pode ter inteligência, você pode ter domínio sobre algumas áreas específicas, quer seja administrativa, eclesiástica, até mesmo da própria psique. Pode você ter várias habilidades, mas você precisa entender que você é dependente de Deus. Porque se você entender essa necessidade de buscar ao Senhor, principalmente nas horas difíceis, isso te ajudará a construir coisas que teoria jamais poderá te dar. Experiências reais com Deus, na prática, e aquelas pessoas que estão te acompanhando vão olhar e vai dizer: o meu líder, ele é incrível, mas ele é humano, e com ele eu aprendi que eu posso até passar por momentos difíceis de fraqueza, o que eu não posso é desistir. Você está nessa aula porque você precisa entender isso, que o líder ele precisa entender que ele tem sim crises existenciais, mas é possível vencer, é possível entender que é necessário cuidar de mim para que eu possa cuidar de outros. Um verdadeiro líder, ele tem que entender isso, e aqui eu já quero chamar a sua atenção para isso. Eu posso falar isso porque sou psicanalista e terapeuta de saúde mental e emocional. Existem muitos líderes que estão sofrendo depressão, ansiedade, porque eles vão colocando os problemas apenas para eles mesmos e não conseguem mais compartilhar as suas dores e falar do que realmente ele está sofrendo. Mas como psicanalista e terapeuta eu posso te afirmar isso. Quando você começa a falar das suas dores, você se liberta, você se transforma, você limpa a sua alma. E aqui eu já quero te convidar. Eu sou pastor há quase 16 anos. E eu posso te falar isso com toda evidência, com toda prática, com toda experiência que você possa imaginar. Por 16 anos, trabalhando de maneira na vida eclesiástica, eu sei que é difícil o líder abrir a boca. Eu sei que é difícil o líder abrir e dizer assim: olha, eu estou cansado, eu estou triste, eu estou fraco. Eu demorei muito tempo, confesso para vocês, a aprender essa ideia, essa necessidade que eu tinha de falar. Mas hoje eu percebo o quanto é libertador. Percebi e aprendi na prática, na teoria e na minha formação. Então deixa eu te falar uma coisa, não se cale, apenas procure as pessoas certas que possam te ouvir, te aconselhar e dizer assim: vamos, eu estou contigo, mas não para na caminhada. Um líder eficaz, ele entende que ele tem crise, mas ele entende também que existe um Deus que está disposto a te tirar desta crise e a te levar para um novo nível. Você continua por aqui, porque está apenas começando. Seja bem-vindo, é liderança eficaz, que você vai estar aqui todos os dias aprendendo. Você vai ver esse vídeo várias vezes, todos os dias, de manhã, tarde, de noite. Não importa o tempo, até que isso fique gravado na sua cabeça e você entenda que você está em construção para ser um líder eficaz. Deus te abençoe.